Voltando então com o Conversa de Peso de hoje, meu amigo Cássio Diogo Chabe. Eu, durante uns 5 anos eu digo Chabe, mas é Chabe. Tem os dois As ali, né? Exatamente. Mas como diz meu pai, alemão é Schaf, bemudo em um A só. Que maravilha, tá certo. Cássio, e a gente estava falando ao final do primeiro bloco, essa paixão pelo 15 vem de infância, literalmente, né? O teu pai já era dirigente do 15 no tempo do Amador, é isso? Isso. Eu não me lembro exatamente o ano, mas eu me lembro ali que quando o 15 se profissionalizou em 94, meu pai era dirigente do 15. Eu não me lembro se um pouquinho antes, ali em 92, 93, ele já era. Mas enfim, eu me lembro de muito pequeno acompanhando. Meu pai, ele é natural de Novo Hamburgo, de Lomba Grande, então ele teve uma ligação no início, quando na infância ele acompanhava o Novo Hamburgo, né? Sim. Mas depois quando se mudou para Campo Bom, então ele começou a acompanhar o 15. E eu me lembro de várias histórias, eu me lembro de uma vez de um jogo do 15 contra o Taquariense, lá de Taquari. Né? E eu me lembro que na época a cerveja era vendida, logo que lançaram garrafa PET, eles cortavam a garrafa PET e vendiam a cerveja ali dentro, a pessoa tinha que devolver a garrafa, eles lavavam, botavam nova cerveja. Então Deus. São histórias do tempo do Amador. Daí depois o 15 se profissionalizou em 94, o 15 sobe e é campeão, vice-campeão da Segundona Gaúcha, se não estou enganado, em 94. Meu pai estava lá, o técnico do 15 era o Casemiro Mior, né, que foi lateral do Grêmio também, né? E tinha jogadores aí naquela equipe depois, desde aquilo ali. Na época eram só 2 divisões no Rio Grande do Sul, né? Não existia a terceira. Exatamente, ainda o 15 ali começa a ascensão do 15, né? Em 1994, ainda não era Sadi Schmidt, o estádio ainda era estádio dos Eucaliptos, porque atrás das arquibancadas, hoje não existe mais, talvez tu também não tenha conhecido, atrás das arquibancadas, ao lado do pavilhão social, existiam 4 ou 5 eucaliptos, então aquilo pegou o nome. Depois, com a reforma, foram cortados os eucaliptos. Daí a reforma foi dado o nome de Sadi Schmidt, que foi um dos grandes empresários da época áurea do calçado na cidade, apaixonado pelo 15, o seu Sadi, né? Então deu o nome ao estádio. E depois então ali comecei a seguir o 15 de forma aí inseparável, ia muito jogo para fora, viajava, dava jeito de viajar aí. Me lembro de festas que eu fiz com Perdigão, Canhoto, Santo Sotile. Então as pessoas que eles viviam no centro da cidade, então a gente tinha por só estudar na época, né? Então eu me lembro nas finais ali 2002, 2013 e 2005 do Gauchão, me lembro que das TVs da capital ia lá entrevistar e eu era da torcida organizada, então enfim, você pediam para alguém dar entrevista, como era, eles vinham em horário que o resto do pessoal estava trabalhando, era eu que dava, dei entrevista para Débora de Oliveira, para Eduardo Strebe, então assim, que hoje são minhas colegas, né? Mas na época eu já pensava, mas nunca imaginei que um dia trabalharia, por exemplo, numa zona mista de Arena e de Beira-Rio com essas pessoas que hoje são minhas colegas, né? Então, depois daí tive a grande decepção, que para mim foi 2004, aquela eliminação para o Santo André, porque eu já estava praticamente, eu era 2004, aí eu tinha 17 anos, né? Então eu já tinha praticamente pedindo autorização para meu pai, eu ia dar jeito de conseguir dinheiro, que eu queria comprar uma passagem que eu sabia que o 15 ia jogar com o Flamengo no Maracanã, final, né? Tanto é que o Santo André foi campeão. Imagina, para mim seria aí... Eu vi o Vasco, por exemplo, eu vi Marcelinho Carioca ser expulso dentro do Sadi Schmidt, né? Então, são várias histórias, assim, fantásticas, né? O 15 naquele ano, incrível, a campanha era o Mano Menezes, o técnico. Isso, Mano Menezes, exatamente. E o Cássio teve o oportunidade de conviver com todo esse pessoal. Tinha Patrício naquele time. Isso. Tinha o Marcelo, o goleiro era o Marcelo Pitol. O né? Patrício, tinha a zaga, tinha o Júlio Santos, Luiz Oscar, o canhoto tinha Perdigão. Né? E tinha outros nomes aí, o Emerson, que depois foi volante do Grêmio também. Então, enfim, vários nomes aí consagrados. O ataque tinha Bebeto e Dauri, né? Dauri, que foi um dos grandes centroavantes do interior. Antes disso teve Santo Sotile, né? E depois 2005... Justamente aquela sequência que o 15 teve ali no início dos anos 2000, Cássio. 2002, 2003 vice-gaúcho, 2004 terceiro colocado da Copa do Brasil e 2005 vice-gaúcho e 2006 campeão da Copa Emílio Peronte. Exatamente. Dava algum sentimento para vocês? Poxa, o 15 bateu na trave 3 vezes vice-campeão gaúcho. As duas chegou a estar, né, a portas de uma final de Copa do Brasil. Tinha aquele sentimento, poxa, a gente não vai conquistar, não vai conseguir um grande título, mas de qualquer forma, poxa, é um momento histórico do 15, porque uma equipe extremamente pequena do interior gaúcho, de uma região próxima a Porto Alegre, sempre, agora a gente teve o Novo Hamburgo campeão gaúcho e tal, mas dificilmente, né, Aimoré, Novo Hamburgo nunca tinham conseguido chegar tão longe, principalmente numa competição nacional como o 15 chegou.
E vocês, em Campo Bom, fazendo todo esse trabalho e vendo o 15 muito próximo de conviver com grandes equipes do cenário brasileiro. O 15 eliminou o Vasco. Eliminou o Vasco. Fazendo 3-0 em São Januário. É histórico isso. Esteve às portas de enfrentar o Flamengo no Maracanã numa final de Copa do Brasil. Como é que tu viveu todo esse momento? Foram momentos, assim, para mim, inesquecíveis. Eliminou o Grêmio na Copa do Brasil também, Eliminou o Grêmio. Eu até me lembro de um caso dessa eliminação. Até acho que não foi na Copa do Brasil de 2004 que o 15 eliminou o Grêmio na Copa do Brasil de 2005. 2005, exatamente. Isso, E eu me lembro que foi nos pênaltis, que foi 1-1 aqui no Sadi Schmidt, o segundo jogo lá no Olímpico ainda, 1-1. E um dos jogadores, o lateral do 15 na época era o Barão, que jogou no Inter. Exato. E ele tem uma tatuagem do Internacional no braço direito. Eu me lembro que ele faz o gol de pênalti, se eu não me engano foi até o pênalti decisivo, e ele levanta e na frente da torcida do Grêmio mostra, bate, enfim... Foram épocas marcantes, mas de todas as finais, assim, claro, aquela derrota para o Santo André foi muito marcante, mas a final de 2005, dentro do Sadi Schmidt, do jeito que foi a derrota, porque tipo, a gente precisava reverter um resultado que o Inter tinha feito no Beira-Rio. O 15 reverte esse resultado. 2-0 e massacra o Inter. E o Jax faz aqueles gols no início, tem também aquele lance do Jax com o goleiro, o André, que quebra o braço, né? Daí assume o Marcelo depois... E daí vai para a prorrogação. Né? Marcelo Bueck, E depois vai para a prorrogação. O Souza, que nunca fez nada no Inter, fez 2 gols em 2 cruzamentos do Tinga. Márcio Angonese, o goleiro, que hoje é preparador de goleiros de Juventude, ainda teve ali o braço curto, a gente reclama. O Luizinho Vieira faz aquele gol sensacional no ângulo, enfim. Aquela derrota foi realmente de choro. Foi nessa final que o Carlos Simon praticamente emendou os 2 tempos. Exatamente, ele dá o segundo tempo da prorrogação com menos tempo, né? Dizendo que contava o intervalo. O Souza fez o gol e daí o Luizinho Vieira empata o jogo com aquele gol lindo, e depois o Souza faz o segundo. E daí eram 12 minutos da segunda etapa da prorrogação, o Simon acabou o jogo. Então aquilo foi algo assim. E depois daquilo ali, daí foi campeão da Copa Emílio Peron de 2005. Isso. Aliás, o 15 foi 2002, 2003, 2005. E daí 2006 foi campeão da Copa Emílio Peron. E daí 2007 já teve um ano assim praticamente terrível, se salvou na penúltima rodada do Gauchão. E depois daí sim, em 2008, foi rebaixado e daí o clube fechou as portas. Começa a derrocada do 15 de novo. O único momento marcante para mim de 2007, principalmente, que o 15 tem de atacante o Kempis. O 15 foi o penúltimo colocado, não foi rebaixado. O Kempis foi descoberto pelo falecido Alceu Bordignon e o Kempis foi artilheiro do Gauchão num time praticamente rebaixado. O Kempis depois daí começou a carreira e acabou falecendo no Tu que conviveu com aquele pessoal e viveu praticamente no dia a dia do 15 naquele momento, tem alguma explicação? Alguém algum dia conseguiu entender o que aconteceu naquela semifinal contra o Santo André? Porque o 15 vence São Paulo por 4-3, né? Não, 3-2. 3-2 e perde no Olímpio, porque o Sadi Schmidt não tinha capacidade. Capacidade. Por 3-1, se não estou enganado. E o 15 saiu vencendo por 1-0. E tomou a virada. Jairo, existem muitos fatores, eu já escutei muita coisa, né? Pois é, porque tem muitas histórias, por isso que eu estou te perguntando. Existe até uma história aí com um colega nosso de rádio que, infelizmente, como eu não posso provar, eu também não posso falar, né? Mas existem aí... falam de premiação, mas essa questão da premiação aí talvez tenha sido um grande problema, e eu acho que até alguns jogadores ali que eram líderes da equipe compraram a bronca dessa premiação. Claro que o futebol também tem o mérito do adversário. Lógico. Mas houve aí, a gente via, tem jogador perdendo gol em cima da linha, faltando gol, enfim. Então, existiram alguns fatores, eu sei de alguns, mas prefiro até não abrir. Sem provas é brabo. Mas eu sei que, eu tenho certeza que essa questão da premiação foi um fator determinante para a eliminação dentro de campo, por questão de vontade, de tirar o pé, enfim. Complicado, tem acontecido isso. Mas, de qualquer forma, entrou para a história, né? Poxa, daquele time, saíram jogadores, por exemplo, o Perdigão foi campeão do mundo com o Inter. O Patrício estava naquela equipe. O Edgley até não estava. Acho que o Edgley é do... Na verdade, o Perdigão e o Edgley, eles já são de 2005, da final de 2005, e daí vem para o Inter, Mas, né? Enfim, tinha Dauri, tinha Bebeto, né? Bebeto, tinha o Patrício, lateral direito. O Marcelo Pitol, que fez sua carreira tá também, aí até né? hoje, né? Jogando. Enfim, alguns times históricos aí do 15. E aí, voltando para o jornalismo, a partir de 2012, 2013,
entra a Rádio Galera na tua vida? Entra a Rádio Galera, mais especificamente em 2013, né? Então daí ali começou a minha paixão, que é o rádio, né? Eu trabalho hoje na política, que é uma das minhas paixões também do jornalismo, mas o rádio sempre foi fascinante para mim e eu consegui aliar isso, né? Porque felizmente não tive nenhuma oportunidade em alguma rádio daquelas top, mas sim, eu considero hoje a Rádio Galera aí, nós fizemos um trabalho excepcional da forma que a gente pode, né? E a gente tem profissionais aí que a gente não, muitos dos nossos profissionais, para mim, na minha modesta opinião, não perdem para muitos profissionais que estão em outras emissoras, né? Claro que a gente não é 100%, mas enfim. Sim. Mas e a rádio também me proporciona, por exemplo, trabalhar na beira de campo de Beira-Rio, de arena, né? Enfim, e tá ali entrevistando técnicos como Diego Aguirre, Cristóvão Borges, enfim, tantos técnicos que a gente ia poder fazer uma pergunta, né? Abel Braga, Falcão, enfim, Renato Portaluppi, todos esses, né? E ter essa convivência. Tive ano passado a experiência de poder transmitir algo histórico que vai ficar marcado, que foi a derrocada do Inter. Você estava no Rio de Janeiro, você e Adriano Garcia, né? E aquilo vai ficar marcado na história, tanto do Internacional para os torcedores do Inter, como também para mim como profissional, né? Ver tudo aquilo da forma que foi. Lá em Mesquita, né? Foi em Mesquita, na cidade de Mesquita, lá no estádio do Jolite Coutinho, onde problema técnico com você se virando, eu estava na arena naquele dia, porque né, você e o Adriano que viajar, e o Adriano, às vezes conversando, você já me disse também, é bom passar para o telespectador, às vezes a dificuldade que a gente passa, né? O calor, em certo momento não funcionou o retorno, eu sei que tiveram toda essa dificuldade, mas assim mesmo trouxeram para o ouvinte da galera todas as informações, trouxeram, infelizmente, o rebaixamento do Inter naquele momento, né? Mas a história foi contada de alguma forma, né, Cássio? Foi contada e a Rádio Galera estava lá, né, Jair? Tinha rádio, por exemplo, que talvez tenha e tem comprovadamente mais audiência que a galera que não estava lá. E nós estávamos lá, né, com todas as dificuldades. Eu me lembro muito bem que faltava aí acho que uns 20 minutos para começar o jogo. Entrou uma frequência, na frequência do meu microfone, eu tive que subir na cabine para trocar frequência, enfim, era um problema, mas enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer a transmissão, foi histórico. Eu me lembro que a gente chegou no estádio por volta de meio-dia e saiu de lá quase 9h30 da noite, né? Então algumas coisas que às vezes o ouvinte, ou no caso o telespectador, não fica sabendo, né? Eu me lembro de um outro caso, Jair, que outra coisa que para mim foi marcante, eu fiz a estreia do Guerreiro no Flamengo, que foi aqui no Beira-Rio. O Flamengo vence o Inter por 2-1, o Guerreiro estreia, faz gol, inclusive. Né? E eu estava atrás da goleira quando o Guerreiro fez gol, um dia de chuva, muita chuva, alagamento em Porto Alegre. E eu me lembro que naquele dia eu até pedi uma folga lá na Câmara de Vereadores para poder fazer o jogo. Cheguei, enfim, saí 5 horas de Campo Bom, cheguei de volta 3 horas da manhã em Campo Bom, todo molhado, enfim. Então foram assim, experiências que a gente guarda. Pô, o Guerreiro é um nome hoje no futebol, né? Outras transmissões também na Serra Gaúcha, Caxias, né? Sim, final do Gauchão desse ano vai ficar marcada. O time da cidade onde eu nasci foi campeão gaúcho, eu estava lá para contar. Né? Então são transmissões marcantes. A gente sabe que o Cássio não é muito não, anilado. Eu sempre nunca escondi que eu sou torcedor do 15 de novembro, claro. Mas o anilado foi uma conquista. Por ser um torcedor do futebol do interior... A gente brinca, mas é verdade. Então a gente tem, e o jornalismo nos proporciona também conhecer. Eu que sou ligado ao futebol... Você e o Silvio, né? A transmissão, o Silvio Lopes, o Adriano Garcia, eu e... Poxa, o outro colega agora, e o Rodrigo Galhardi. Essa era a equipe. Então, foram várias coisas assim que me marcaram. No Centenário, né? Isso, Centenário. E a Rádio Galera acompanhou o Novo Hamburgo de perto na campanha, sim, né? Porque os jogos, muitos jogos. O Novo Hamburgo pegou uma prática de fazer jogos em segunda noite, que o 15 fazia isso muito no Gauchão, até pela questão de verão, praia, o pessoal voltar da praia, o 15 fez muito isso. E o Novo Hamburgo fez isso. Então, esses jogos que foram em segunda noite, a rádio acompanhou todos. É verdade. Né? Depois da Rádio ABC, que é a rádio da cidade, Rádio Galera foi a que mais transmitiu no Novo Hamburgo. A Rádio Galera acho que não foi fazer os jogos em Rio Grande, que o Noia jogou lá, em Pelotas, mas os outros a gente fez praticamente todos. Né? Eu fiz, e eu estava em 2 ou 3 jogos desse eu estava, então... Essa característica justamente que a Rádio Galera tem, né, de acompanhar, além da dupla Grenal, os times da região metropolitana, você, até falando para o público desse, Leopoldo, também fez muitos jogos no Cristo Rei, né, Cássio? Sim, fiz. Eu me lembro
do jogo, por exemplo, que também para mim é marcante. Não só pela galera, né? Tu fizeste lá pela Rádio Progresso, acho também. Sim, Rádio Progresso, acho que eu fiz uma partida, mas eu me lembro do Gauchão do ano passado, Aimoré 1, Inter 1. Sim. O gol do Aimoré foi do Matheus Norton, que hoje é jogador, que jogou no 15 de novembro, jogou no Aimoré, que hoje é jogador do Fluminense. Exatamente. Né? Então, é titular do time do Abelão. Exatamente. Então são situações que a gente acaba não esquecendo, que até a memória do jornalista facilita isso, né? Mas então são situações marcantes. Me lembro de outros jogos que eu fiz no Aimoré, um estádio que eu praticamente gosto muito de trabalhar, que é o Cristo Rei, né? Então o jornalismo nos proporciona isso, conhecer estádios do interior, por exemplo, estádios que eu não imaginava, tipo Centenário, o próprio Alfredo Jaconi, esse ano conheci o Bento Freitas, então são estádios assim que chamam atenção, o próprio Antônio Davi Farina, que a gente teve, transmitir jogo na arquibancada, né, que nem a gente fez, né? Então, mas são situações assim fantásticas. Né? Sem dúvida. Cassius, para a gente encaminhar o encerramento do programa, como é que estão os projetos para o futuro, hein? Bom, Jairo, eu tenho projetos para o futuro aí, principalmente aí deslanchar com a Rádio Galera, né, que a gente possa subir cada vez mais o que a gente está subindo, né, continuar essa questão de rádio. Também na política, aí aprimorar essa questão da parte de assessoria de imprensa na política é algo que eu gosto muito. E eu sempre procuro dizer que eu não preciso ser corrupto para trabalhar na política, né? Então, eu aprendi muito isso em Campo Bom. Às vezes tem que exatamente, ter essa né? diferenciação. Existe, claro que existe laranja. Assim como na própria nosso jornalismo, existe laranja muito boa. A gente passa por maus e maus bocados, né? Mas enfim, então, desenvolver tudo isso e quem sabe aí... mas eu tenho essas ideias aí, até um sonho grande que é também casar na igreja, né, oficializar diante... Até porque se ele não fala isso, a dona Camila vai dormir no sofá hoje. Exatamente, mas também a questão aí de poder fazer umas viagens aí, conhecer estádios mundo afora aí, e também poder assistir uma final de um grande slam de tênis que eu sou apaixonado, eu adoro demais olhar partidas de tênis aí, daqui um pouco um Wimbledon lá na Grama Sagrada, ou um próprio Roland Garros, onde o Guga fez tanta história, né? Mas enfim, esses são projetos assim, de poder viajar, conhecer o enviado mundo. Da galera nos eventos quem de sabe, tênis. né? Assim como o Jário é o enviado da galera na canoagem, né? Vamos lá, né? Mas a gente procura, então, são projetos, claro, a gente pode realizar, pode não, mas a gente procura aí sempre ter essa questão de poder... de tudo sonhar e tentar realizar. Exatamente, mas com certeza todos os projetos, o jornalismo e a família, principalmente, vão estar sempre caminhando lado a lado. Tá certo, Cássio, poxa, uma satisfação. E da mesma forma, agradeço o convite, né, Jair? Desejo um sucesso cada vez maior e que continuemos muito tempo juntos na Rádio Galera também, né? Com certeza, com certeza. E de vez em quando vem incomodar aqui na TV São Léo também. Claro, né? Com certeza, deixar um grande abraço aí para a comunidade de São Leopoldo. Tenho grandes amigos, próprio você, né? Que é morador de Sapucaia, né? De São Leopoldo. Hoje eu tô em Mas Sapucaia. tem outros amigos, como o Edu, o Natan, enfim, o Álvaro, que trabalha lá na Câmara de São Leopoldo, é um grande amigo também. Enfim, essas pessoas aí que eu gosto muito, tenho um carinho grande por São Leopoldo, até pelo próprio Aimoré, né? Na questão, enfim, aí deixar um grande abraço e sempre à disposição aí para quando a TV precisar aí da nossa... Até deixar também Campo Bom à disposição, quando precisarem, Com sempre certeza. de portas abertas. Tá certo. Esse foi o Conversa de Peso de hoje com o grande Cássio Diogo Chabi. Eu não vou mais botar mais esse A mais, apesar que tem na escrita, né? Tem. Só não tem na pronúncia. Tá certo? O Conversa de Peso volta no próximo programa, sempre para Funny Feelings. Grande abraço a todos.